tanto tempo e por aqui cantou João José Jaime Tamar Maria, João José Jaime Tamar Maria. O alvoroço que se ouviu aqui, a massa humana. O FEMUP surgiu num curso de oratória e liderança promovido pelo professor Gomes da Silva, que veio a Paranavaí, ninguém sabe bem ao certo de onde, mas com certeza fugia da repressão que havia naquela época, em 1966. As aulas práticas, elas eram realizadas no coreto que havia na Praça Rodrigo Aires, onde hoje existe o Teatro Altino Costa, e onde, curiosamente, se realiza o FEMUP. No primeiro foi apenas uma mostra com declamações e interpretações musicais, então ele passou depois a ter o concurso de poesias. 2 anos depois ele passou a ter o concurso de contos e música, que durante um bom tempo era apenas assim agregada, né, como uma coisa incidental assim na promoção. A partir de 1973 também passou a existir o concurso de música, que permanece até hoje. Ele chegou em um momento que teve que deixar o clube, né, uma pequena sala, onde ele foi iniciado, e partir para um espaço maior. E chegou a levar por muitas vezes, né, no antigo Cine Ouro Branco, 1.200, 1.500 pessoas. Os alunos que se formavam do curso clássico cobravam ali um pequeno valor do ingresso, e mesmo assim a cidade toda, né, acorria até as dependências do Cine Ouro Branco para assistir o Festival de Música e Poesia. Era um alvoroço total. Então, era uma agitação nas escolas, né, na sociedade, os grupinhos. E era muito gratificante ver a juventude toda empolgada com o movimento cultural, que nem se imaginava, na época, que iria alcançar o volume, né, que chegou nos dias de hoje. Minha primeira participação no FEMUP foi na década de 70, com um conto. Eu me lembro ainda que chamava Verdes Anos, e eu tirei um 5º lugar, e foi talvez o prêmio que mais me emocionou. Eu fiquei uma noite sem dormir, de tanta emoção de ter ganho esse prêmio. Eu era ainda bem adolescente, bem novo de tudo, já tinha essa tendência assim para ler bastante, escrever. E já sabia que existia o FEMUP. Naquele tempo, isso tem muitos anos atrás, tinha uma coluna no Diário do Noroeste, era na época o Dr. Valmir Graciano quem editava e tal. Então ali era a nossa janela, onde tinha a poesia, as coisas sobre cultura. Então o interesse começou aí, já lá com 13, 14 anos por aí. Bom, como eu participei aí em 72, 73, conhecendo o FEMUP um pouco nos bastidores, também foi o período em que eu comecei em 73, acabei escrevendo música com um amigo, Manuel Caetano, que introduzimos com a minha vontade de ver participando, o Dorival Torrente, que acabou indo para o mundo aí das artes, trabalhar no SESC. Eu fazia a escola normal e tinha professoras que incentivavam a gente a participar. Dona Cleusa havia sido uma grande propagandista, né? A tia Cleusa, que todos conhecemos, e participamos então com algumas poesias logo nos primeiros FEMUPs. E o perfil dos participantes, na sua maioria, eram alunos do curso clássico, porque ele era promovido pelo curso clássico. Alguns professores também participavam, e o curso clássico trazia alunos não só de Paranavaí, mas da região também. Eu vejo o FEMUP como uma união de heterogêneos.
nesse tempo em que participo, muitas pessoas, muitas fisionomias, muitos trajes diferentes, muitas maneiras de ser passaram e continuam passando por Paranavaí. Erravam por um deserto solitário e não encontravam a cidade habitada. No período militar, foi muito difícil promover o FEMUP. Eu, inclusive, coordenei o FEMUP no ano de 76. E foi muito difícil, porque os poemas, os contos, as músicas tinham que ser submetidos a uma censura prévia. Eles acompanhavam depois o ensaio geral, eles faziam cortes em declamação, em música que era proibida. Então, foi muito difícil conviver, além da tensão que havia na noite de gala, porque poderia sair gente presa de dentro do Cine Ouro Branco, onde era realizado, caso eles entendessem que houve transgressão. E por muitas vezes os trabalhos tinham que ser fiscalizados, levados até Londrina, na Polícia Federal. E nós tivemos, numa dessas edições, né, uma poesia censurada que causou assim, né, bastante indignação com o pessoal da organização. O tema foi parar em Brasília, né, e com a ajuda do deputado, saudoso amigo Heitor Alencar Furtado, o poema foi liberado pela censura federal. Mas foi um tempo realmente negro, em termos de cultura no país, porque tudo era feito sob guarda, sob vigilância. E o artista não tinha liberdade de expressão, ele não tinha liberdade realmente de dizer o que sentia, o que queria, principalmente no que se tocava à política vigente na época. O DOPS não nos deixava em paz, nem nós professores, nem nós no FEMUP. Mas não, que eu registre em minha memória, não existe nada que possa traduzir para vocês e que possa dizer que manchou o FEMUP. FEMUP foi sempre FEMUP e sempre será FEMUP. Para a gente era uma provocação isso, e nós acabávamos fazendo as coisas à noite, fazendo as coisas com aquela vontade de estudante, de gente que gostava de questionar, de subir na praça ali no coreto e para enfim, declamar em voz alta à noite, fazer a nossa manifestação, a nossa presença de gente jovem. Mas era um país que nos fazia ter um pouco de medo e de cuidar para não se reunir muito abertamente. O primeiro que marcou minha vida, aconteceu no Noroestão. Eu entrei com um conto denominado Maleta e ele ganhou. Na ocasião, eu tinha incentivo de duas grandes mestras, Dona Edna Andrioli e professora Rosa de Oliveira. O segundo FEMUP foi do ano passado, 2009. Você não acredita que nós lemos, a comissão leu 990 contos. Para a minha vida, para o meu começo como pessoa em Paranavaí, envolvido com arte, que tem alma, que tem coração, que gosta do sentimento, foi o primeiro FEMUP que eu participei com música em 1973, no Noroestão, terrível de som, mas aquela euforia, aquela alegria de participar. Escrevemos 2 músicas, as 2 foram classificadas. O FEMUP que mais me marcou foi de 1967, quando eu tive uma poesia minha classificada e foi declamada. No momento em que eu ouvi falando meu nome e apresentando, né, a declamadora apresentando a poesia, eu me senti como se estivesse fora de órbita. Era uma emoção muito grande. Em 1972, talvez o FEMUP preferido, né,
porque era uma época assim de bastante convulsão política e tal, e muitos jovens protestando. Então o festival todo teve muitos poemas interessantes. Vinha de Londrina assim uma leva, né, de intelectuais, inclusive o poeta Nilson Monteiro foi, se não me engano, o vencedor nessa época com a poesia Canção dos Olhos Cristais. Quantos nós conhecemos que se destacaram, que apareceram e que se descobriram como escritores no FEMUP? Um deles é Paulo Campos, outro é o Paulo Marcelo. Depois também nós temos o Socella escrevia, e num dos festivais a poesia dele ganhou uma poesia imensa. E passaram então, muitas dessas pessoas passaram a escrever por causa do FEMUP. Nós temos nomes consagrados da literatura brasileira que passou pelo FEMUP, como Domingos Pellegrini Júnior, Moacir Scliar, que em Paranavaí ele classificou um conto chamado O Magrinho que Virou Pandorga. O FEMUP acaba sendo o celeiro para trazer pessoas à tona de qualidades, artistas que acabam até seguindo para a vida profissional fora de Paranavaí. E, ao mesmo tempo, ele também faz pessoas descobrirem que não são talentosas para a arte, para o teatro, enfim, vão cuidar de fazer tronco, entendeu? Virar empresário industrial, mas é uma porta onde as pessoas convivem com grandezas de almas e é o lugar onde você se sente um ser humano gratificado por ter questionamentos, por ter liberdade de se manifestar. Então o FEMUP ele realmente acorda muita gente, para todos os sentidos. O FEMUP motiva muito quem escreve, porque pode mostrar o trabalho, aquilo que está fazendo, e ter a medida se aquilo, se esse trabalho ele tem uma aceitação. Então, a classificação no FEMUP é um indicativo de que o que se está fazendo tem algum valor. E sempre que acontece o novo FEMUP, eu me recordo de um amigo nosso, saudoso, que partiu, o Emir Mância. O Emir Mância, uma ocasião, ele disse que esses artistas que vêm a Paranavaí, ele compara a aves de arribação, que em tempo certo eles vêm para a nossa cidade para compartilhar as alegrias, a imensa alegria dos contos, da música, da poesia. Mas a ideia maior dessa expansão que o FEMUP foi alcançando nas décadas de 60, 70, por aí, foi quando surgiu o Conjunto Gralha Azul e o Teatro Estudantil de Paranavaí, o TEP. Foi o TEP que deu a maior força para que o FEMUP fosse crescendo, fosse expandindo, fosse angariando participantes. O movimento cultural de Paranavaí, ele foi fundamentado em dois ícones, que é o movimento de teatro, que está, de certa forma, também ligado ao FEMUP, e o FEMUP e o movimento teatral fez a diferença no movimento cultural de Paranavaí. Ele deixou de ser apenas um movimento estudantil local, passou para um movimento estudantil regional e se transformou num movimento cultural. Muitas cidades buscam entender o porquê Paranavaí tem um movimento cultural tão forte. Eu penso que ele se deve a esses dois polos, o movimento de teatro e o movimento desenvolvido pelo FEMUP. O FEMUP tem uma importância fundamental na minha vida. Foi o lugar onde eu comecei a arriscar meus primeiros textos, aí, minhas primeiras produções de poesia. E foi também no festival que emplacou a primeira e eu vi que dava. Quer dizer, percebi que tinha condições de me tornar um bom poeta, ou tentar pelo menos.
E fui lutando aí, fui me aperfeiçoando. Tenho 10 estatuetas do FEMUP, almejo chegar às 20. E sempre produzindo, é um incentivo para a gente produzir. Foi onde eu conheci a arte, a cultura, obtive minha lista de amigos, minha agência de contatos, tudo eu fiz a partir dos eventos que eu participei, e o FEMUP foi das maiores janelas aí para a minha vida. Sempre foi aquela alavanca que possibilitou que eu, modestamente, criasse os meus escritos, as minhas poesias, os meus contos, as minhas crônicas, e fizesse com que essa inspiração que me vem quase que diariamente não parasse. Ele simboliza, para mim e para minha geração, uma baliza de horizontes. Ele fortalece, ele dá direção, ele dá objetivo, e eu acho que isso é muito importante para os jovens, é muito importante na formação intelectual, porque ele canaliza para uma ideia do bem. Me transformou como leitora, me transformou como alguém que gosta de rabiscar, que eu não sou escritora, mas sou rabiscadora. O FEMUP marcou minha vida e continua marcando aos 82 anos. Cada FEMUP que passa melhora um pouquinho mais o meu modo de pensar, de viver, e muda também o meu comportamento. Por quê? Por causa dos contos que a gente lê. São verdadeiros exemplos. Bem, se FEMUP foi importante na minha vida e na vida de muitas pessoas, imagine só vocês que importância tem para Paranavaí. A maioria das pessoas, de repente, aqui na cidade não percebem o alcance que tem esse festival. Eu só gostaria de contar uma experiência que eu tive num congresso que eu participei em Campinas, na Unicamp. Eu estava apresentando um trabalho, uma comunicação, e como a comunicação a gente tem que falar em 15 minutos e é uma ansiedade, eu rapidamente quis situar a cidade de onde eu vinha. E eu disse, olha, Paranavaí, eu sei que a maioria aqui não deve conhecer, fica bem no extremo noroeste, perto dos rios, Ivaí, Paranapanema, Paraná. Aí, quando eu estava dizendo isso, uma pessoa levantou e me interrompeu e disse assim, não, nós conhecemos Paranavaí. Paranavaí é a cidade do FEMUP. Eu já participei várias vezes do festival. O FEMUP atrai artistas do país todo. É uma oxigenação imensa para o movimento cultural. Então, além de ser uma possibilidade do movimento cultural se mostrar, dizer o que está fazendo, ele alimenta e colhe frutos, né? Em outras cidades bem maiores não tem essa organização que tem em Paranavaí. E a cidade praticamente respira isso na época do festival, tem a sua importância, tem um destaque muito grande a essa realização dentro de Paranavaí. O FEMUP ele faz parte das coisas mais nobres da cidade. Faço grande esforço para não ter o pior dos sentimentos, o de que nada vale a pena. Clarice Lispector. O que se esconde por detrás da máscara? Aquele sorriso largo com dentes de tela se transforma em silêncio. Nos lábios apenas os vícios. Mais um trago, trazendo para dentro da alma a impureza da solidão tão só. O vício da linguagem totalmente abstrata e calada. A gente sabe que uma cidade que valoriza os seus artistas, e aqui no caso são artistas da região e do Brasil, é uma cidade que não morre, porque quem não valoriza os seus artistas é uma cidade que está destinada a morrer. O Saulo Sugmati, já há bastante tempo, ele desenvolveu um troféu que se denominou de barriguda, que na verdade é natividade, a ideia da mulher grávida, né? E o violão simbolizando arte. Esse troféu, ele
é a síntese própria do FEMUP. É um nascimento de liderança da cultura, da poesia, do conto, da música. Eu joguei fora fotos e cartas. A obra do FEMUP, ela está registrada, né, para os anais da cultura paranavaense. Tenho conhecimento, desde 1969, o festival edita, né, seus trabalhos, naquela época na forma mais simples, né, talvez através de mimeógrafos, e posteriormente, conforme foi evoluindo, né, esses trabalhos de poesia e contos foram sendo registrados, né, nos métodos mais modernos. Hoje a edição do FEMUP é uma obra sensacional, é um orgulho aí da cultura paranavaense. A música, mais recentemente, creio que há 10, 15 anos atrás, que começou a ser registrado em CD, também dada a evolução desse setor, se tornando mais fácil a gravação dos trabalhos. Paranavaí tem um movimento artístico, tem escritores, tem poetas, tem músicos em Paranavaí, atores, e a coisa aqui vai respirando, vai crescendo, tem uma vida muito grande aqui em Paranavaí. Eu espero que o FEMUP ele se recicle a cada época e que ele seja perene, porque é muito, muito importante para o movimento cultural, importante para a cidade. Paranavaí, existe esse movimento muito bem desenvolvido pelo Paulo César de Cidade e Poesia e realmente é visto no cenário nacional como cidade de poesia. E eu espero que o FEMUP continue com força para sempre. Quero cantar esta terra querida, meu berço de infância, onde cresci, a minha cidade, no vale dos rios, que deram seu nome, Paranavaí. Cidade querida, de ipês coloridos, de um povo feliz, de sonhos reais. Hoje eu venho cantar suas praças e suas igrejas, recantos de paz. Paranavaí, cidade, poesia, de rimas e trovas, de doces canções. Suas crianças, amantes da arte, o esporte destaca